que significa a fé na perspectiva bíblica. Esse é o segundo vídeo, parte 2, pela fé para 2026. Queridas irmãs e queridos irmãos, eu vos saúdo com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique comigo neste vídeo. Assista também a primeira parte, que é o cumprimento sobre para combater um bom combate pela graça de Deus e pela fé para 2026. A fé, queridos, é confiança, certeza e convicção absoluta no caráter de Deus e em suas promessas. O texto que nós vamos usar por base é apenas um versículo, Hebreus capítulo 11, versículo de número 1, que está escrito. Vou ler na minha Bíblia. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Hipostases, fundamento, garantia, base sólida. Em Cristo Jesus nós temos tudo isso. Eleios, prova, evidência e convicção interior e na nossa alma que estamos fundamentados na doutrina de Cristo, dos profetas e dos apóstolos, conforme Efésios 2, verso 20. Fé é enxergar Deus antes de ver o milagre. A fé e a esperança estão alinhadas. A fé, queridos irmãos, sustenta a esperança. A esperança fortalece a fé. Onde a fé pisa, a esperança floresce e Cristo resplandece em nós e através de nós para louvor e glória do seu nome. Quais são os fundamentos da fé? Número 1, Deus é verdadeiro e imutável. Número 2, a palavra de Deus gera fé. Número 3, queridos irmãos, Cristo é a rocha, a base da nossa fé. Número 4, o Espírito Santo confirma e testifica a nossa fé. Número 5, a obediência expressa a fé viva. Fé, queridos irmãos e queridas irmãs, não é sentir, é crer, não é somente crer, é obedecer, não é somente obedecer, é permanecer firmado em Cristo Jesus e na sua palavra. Como o hebraico explica a fé? No hebraico, a fé significa emuná, fé como firmeza, se firmar em Deus, fidelidade e constância, se firmar em Cristo constantemente com fidelidade. Significa se firmar em Cristo com todas as suas forças e fidelidade. Emuná, fé que não desiste mesmo quando não entende. No grego, queridos irmãos, como a fé se aplica? Pistes, fé como confiança em Cristo, dependência e relacionamento com Deus. Com Deus é relacionamento e intimidade no secreto.
Toda vez que nós oramos e lemos a palavra, estamos exercendo a nossa fé através da oração, e quando estudamos a Bíblia Sagrada, somos gerados fé em nossos corações através do Espírito Santo pela palavra de Deus. Pistes é entregar o impossível nas mãos do Deus que tudo pode. Como viver uma vida cheia de fé? Meditação na palavra de Deus dia e noite, conforme Josué 1. Medita na minha lei dia e noite. Uma leitura diária das Escrituras. Uma vida em oração e jejum constantemente, diariamente. Obediência à palavra de Deus. Ser corajoso, ter coragem. Ser uma mulher corajosa, um homem corajoso. Ter vida no Espírito Santo. Viver pela fé, queridos irmãos, é caminhar na terra, mas com os olhos no céu. É como escreveu, amados, o salmista no Salmo 121, eleva os meus olhos para o alto e para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Portanto, a fé é crer, mas não somente crer, confiar em Deus. Mas não somente confiar, obedecer a Cristo, mas não somente obedecer, permanecer em Cristo eternamente. A fé começa quando termina o limite e o controle humano. Aspectos essenciais da fé, segundo as Escrituras Sagradas. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, verso 17. Quanto mais ouvimos pregações, palestras e a palavra de Deus, mais fé é gerada em nós e mais a nossa fé cresce. Batalhem pela fé. Judas capítulo 3. A fé precisa ser, queridos irmãos, defendida com firmeza e coerência, zelo e postura espiritual. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5, verso 4. A fé é a força espiritual que vence o mundo e suas pressões e opressões, sendo elas espirituais, psicológicas ou crises existenciais. A fé que nasce da palavra é defendida na batalha e vence o mundo. Jesus mesmo disse: filhinhos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, também está escrito que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era vazia e sem forma, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Antes do princípio, antes de Deus criar todas as coisas, Deus já existia. Deus já era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito existiria. O profeta messiânico Isaías também profetizou, dizendo: ainda antes que houvesse noite e dia, eu sou, e nada há que possa fazer escapar das minhas mãos. Porque operando eu, operando Deus, quem impedirá? Deus criou tudo que existe acima nos céus, na terra e abaixo da terra. Nós não vimos Ele criar, mas pela fé nós cremos. Ele criou as estrelas, e o salmista diz que chama cada uma delas pelo seu nome. Deus criou o sol, criou a lua.
Deus criou os animais, os peixes, Deus criou o mar e colocou o seu limite. Deus criou todas as coisas, mas nós, pela fé, cremos pela palavra de Deus. Sobre a fé, queridos, eu digo fé é prática diária. Fé também é decisão. Fé, ela abre caminhos e opera dentro da onde não tem o limite. Né? Onde tem limite, a fé atravessa, rompendo limites. A fé, queridos, abre caminhos, a fé move o impossível. Tudo é possível ao que crê. A fé nos leva onde os pés jamais chegariam. Jesus diz, queridos, em Mateus 17, verso 20, para nós partirmos para a conclusão, ele disse, quando Jesus ali nesse texto, né, ele disse que se tiver de fé, com um grão de mostarda, né? Então os discípulos ali reunidos, ele diz isso, se vocês tiverem de fé, um tamanhozinho de um grão de mostarda, vocês vão falar para o monte, sair de um lado e ir para o outro, e assim acontecerá. Quando Jesus falou isso, queridos irmãos, sobre a fé, como um grão de mostarda, ele não estava ensinando que a fé precisa ser grande, mas que ela precisa ser uma fé viva, genuína e ativa. O grão de mostarda é muito pequeno. Então, queridos irmãos, Jesus ele usou o menor grão conhecido pelos judeus para mostrar que não é o tamanho da fé que importa, mas a sua essência. Uma pequena fé em um Deus grande faz coisas extraordinárias. A fé pode romper limites. A fé faz com que os mortos ressuscite. É a fé. Ele disse, direis a este monte, passa daqui para acolá. Jesus não estava falando, queridos irmãos, de mover montanha de forma física, né? Como muitas pessoas interpretam, e eu respeito. Mas na linguagem judaica, né, montes representava grandes dificuldades, obstáculos, problemas humanamente impossíveis de resolver. Ou seja, Jesus estava ensinando, através deste sermão, com a fé verdadeira, aquilo que parece impossível começa a se mover. O que para você parece intransponível, Deus remove. A fé que ora, Deus responde. Jesus estava dizendo, quando vocês confiarem de verdade, quando vocês crerem no meu poder, eu farei o impossível acontecer. E é tudo no nome de Jesus, no meu nome e pela fé, porque sem mim nada podereis fazer. Se você estiver de mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo ao meu Pai em meu nome, e assim o meu Pai o fará. Se vós estiverdes em mim, vocês darão muito fruto. A fé não é mágica, queridos irmãos. Não é varinha de sim, salabrim, igual muitos dizem por aí. Não é força de pensamento, não é uma energia. A fé é uma dependência total de Deus. É se esvaziar de nós mesmos, de nosso orgulho, e se encher do Espírito Santo e da palavra e andar por fé. É como se você chegar no abismo e aí você vai pisar sem ter um lugar para pisar e Deus vai colocando escadas para você pisar. É pela fé. O justo viverá pela fé. Então, resumindo a conclusão, a fé, como o grão de mostarda, qual Jesus ensinou, é pequena no início, mas poderosa porque está viva. Montanhas representam problemas, lutas, barreiras e impossibilidades. Então Jesus prometeu que nada será impossível quando confiamos nele. Os próprios apóstolos depois vivenciaram coisas tremendas, Pedro, João, Tiago,
e os discípulos, né? Pedro andou sobre o mar pela fé, né? Você vê que ele disse ao paralítico: eu não tenho ouro nem prata, né? Na Porta Formosa, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levante. O paralítico, na mesma hora, levantou. O Senhor o levantou, mas foi pela fé. O apóstolo Paulo também implantou várias igrejas fazendo missões pela fé. Portanto, depois eles entenderam o que era, ainda que tivesse a fé como um grão de mostarda. Deus operaria sinais, prodígios e maravilhas, assim como operou através de Moisés no Antigo Testamento no Egito, quando enviou as pragas e resgatou Israel de lá, ouvindo a oração e o clamor do povo, quando abriu o Mar Vermelho, assim como Deus foi com Abraão, Isaac e Jacó, assim como visitou o apóstolo João em Apocalipse, quando ele estava preso na ilha de Pátmos, já idoso, e Jesus visita João, e João escreve ali as cartas às 7 igrejas da Ásia e todo o livro da Revelação, que é o livro escatológico do Apocalipse. Deus é um Deus de surpresa, mas João estava fundamentado na fé. Na fé, tenha fé, porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que viu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo foi morto pelos nossos pecados e ofensas, mas no terceiro dia o Pai o ressuscitou dos mortos e ele vive eternamente. Que Deus fortaleça, querido, a sua fé hoje, mesmo que ela pareça pequena, nas mãos de Jesus, ela pode mover qualquer monte na tua vida. Que em 2026, que a graça de Deus e a sua bondade aumente a sua fé. Em nome de Jesus, que as suas bênçãos celestiais em Cristo se derramem sobre a sua família. Meus irmãos, até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus. Se inscreva neste canal, deixe o seu like e compartilhe.